Lucy, para a abertura, vamos lá. Bom, enquanto o Djalma não aparece, vamos começar. Qual que é a ideia? A ideia, esse tema de RH estratégico é um tema recorrente. Aliás, tudo é estratégico. Por quê? Porque é uma época de grandes mudanças. Uma palavra que mais se fala é inovação, inovação, inovação. E a hora que você muda tudo, inova tudo, você passa a ter que desenvolver estratégias diferentes para atingir as metas, atingir os objetivos nessas novas mudanças. E aí, todas as áreas da empresa, praticamente, está nessa fase de inovação. Se você pega a área de fabricação ou de operação de serviços, está em franca mudança. Se você pega a área financeira, também mudanças, inovação. Aí você vai para a área de marketing, então nem se fala, agora tudo é e-commerce, está mudando radicalmente a área de marketing. Isso envolve uma mudança grande nos negócios. E aí entra a área de recursos humanos, e ela tem que se engajar nessas mudanças e passar tudo que se refere a colaboradores, vamos resumir na palavra emprego. Na hora que a empresa emprega e contrata um colaborador, daí para frente é com ela, toda essa parte é com ela. E ela também tem que se engajar nessa inovação. Quer dizer assim. E aí vem a estratégia do RH. Quer dizer assim, todo mundo, então, fala em estratégia do RH. E eu gostaria de debater isso, quer dizer assim, até onde isso é possível, até onde, quais são os parâmetros, por que isso tem que acontecer. A área de RH tem conotações diferentes das outras áreas, de finanças, de marketing, de produção, quer dizer assim. Ela pode fazer da mesma forma, ela tem essa liberdade para inovar e para desenvolver um plano estratégico. Isso acontece, quer dizer assim, sim ou não? Quer dizer, é isso que eu queria debater. O Djalma preparou uma apresentação que ele já vem há tempos desenvolvendo um estudo a respeito de estratégia. E ele, pena que eu não consigo ver o Djalma aí, não sei se só eu que não estou vendo ou ninguém está vendo, mas ele preparou uma apresentação, acredito eu, que será a melhor desse nosso encontro, para todos debatermos. Todos devemos emitir uma opinião a respeito desse tema que é recorrente. Eu vou me propor fazer o papel do outro lado da história, porque senão fica um lado só. Eu vou dizer que o RH está enganando a gente quando ele fala que vai desenvolver estratégia. Isso é um sonho de uma noite de verão, porque ele não tem condições de desenvolver um plano estratégico no Brasil de hoje, do jeito que é as coisas. E aí, eu procurei desenvolver uma linha de raciocínio para promover debate, para a gente instigar confrontos, entende? Quer dizer, essa é a ideia, quer dizer assim, não é fácil você avançar nesse tema, mas eu gostaria que nós todos debatêssemos e se chegássemos a uma conclusão. Aí eu estava perguntando para o Paulo como é que a gente faz, como é que começa. Aí o Paulo estava me dizendo que o ideal seria começarmos com o Djalma, porque ele fez uma apresentação, acredito eu, muito boa a respeito. Mas só que a gente não está vendo o Djalma. Só eu que não estou vendo ou ele não está aí? Cadê o Djalma? Vocês estão vendo o Djalma aí, não? Daqui não dá para ver também, Luiz.
Acho que ele não está Não, o no... Djalma parece, ele está na sala, mas ele parece que está com algum problema, não sei se é na câmera, no computador, enfim. Será que ele vai Agora, conseguir compartilhar a apresentação? então, é isso que eu ia comentar. Às vezes, se for um problema na câmera pontual, ele consegue compartilhar a apresentação. Se for um problema outro no computador, a gente não sabe. Djalma. Deixa eu tentar compartilhar a apresentação. Uhum. E aí o Paulo me ajuda como eu faço isso aqui. Você vai naquele quadradinho que tem a setinha, Djalma. Se o seu for igual ao meu, no quarto ícone à direita. Quadradinho que está escrito apresentar agora. Ou qualquer coisa, se você conseguir enviar para um de nós, via WhatsApp mesmo, por exemplo, eu tenho o WhatsApp tá aberto aqui no computador. Eu posso compartilhar a apresentação e você vai falando. Eu ou o Paulo. Vou fazer isso então, Solange. Passando no nosso grupo, aí a gente compartilha, certo, Paulo? Fechado. Bom, vocês agora vão pilotando aí, vão dizendo quem faz o quê, em qual hora. Está conseguindo? O Djalma vai compartilhar conosco para que a gente possa apresentar. Só uns segundinhos aí. Vocês, de vez em quando, tem que fechar o olho, porque ficar olhando direto, às vezes até dói aqui, mas vocês não... A Janaína é o grupo de RH, Janaína? Sim, eu faço parte do grupo Aliança, que é uma união do grupo Reflexão com o GRH. E acho que foi o Darcy que compartilhou conosco essa live de hoje, né? E aí eu decidi vir também porque eu também trabalho na área de RH, junto ali com a diretoria, junto com a direção e as estratégias da organização, né? E é um tema muito interessante, acho que de ouvir e de poder compartilhar com vocês. Também fico, às vezes, em dúvida, né? Será que o RH é estratégico mesmo? De que maneira que a gente pode, né? Gráfica, né, Janaína? Eu trabalhei no Grupo Abril durante um tempo, trabalhei em indústrias também, e agora eu estou numa empresa de outsourcing de tecnologia, né? Olha, você... Oi? Oi? Desculpa, não ouvi. Solange, conseguiu receber minha apresentação? Não sei. A Solange está compartilhando ali. Sim, consegui sim. Está perguntando para a Solange. Conseguiram visualizar? Estão vendo? Sim, Solange, estou vendo. Uhum. Então, acho que eu estou com algum problema, eu sou o único que não consegue ver. Ô Solange, tem como colocar no módulo apresentação? O principal personagem dessa... Agora vocês estão me vendo, não? Sim. Agora sim, já. Vamos. Deixa eu só tirar essa luz aqui. Eu perdi a cor outra vez.
Pessoal, eu estou compartilhando com vocês, mas eu não consigo visualizar o grupo todo. Então, Djalma, você assume a fala e eu fico aqui na tela. E o meu problema, Solange, é que eu não consigo ver a apresentação. Ah, que bom. Nós estamos bem hoje. Hoje é dia. Ah, ok. Djalma, Agora- abre no seu PowerPoint e vai falando e a gente vai alternando aqui. Ok, Isso. já consigo ver, Solange. Você pode abrir. Vamos começar? Todos me ouvem? Sim, Djalma. Uhum. Ok. Minha questão é o seguinte: eu trabalhei a vida inteira em recursos humanos e consegui ter digamos, uma carreira razoável até me tornar um responsável por recursos humanos de uma grande empresa. E a minha grande dúvida sempre foi de ouvir falar muito discurso a respeito do que, de fato, é um RH estratégico. Especialmente nos últimos 10, um pouco mais de 10 anos, esse virou um discurso recorrente. Todo mundo queria ser um RH estratégico. Então, a pergunta sempre foi isso: o que é o RH estratégico? Depois, na mesma época, pouco mais de 10 anos atrás, eu vi em muitos lugares a pergunta de por que o RH não senta na cadeira do CEO? E aí eu meio que junto as duas coisas, falo, ó, se um RH não sabe, não consegue ser estratégico, como é que ele pode se tornar o CEO de uma organização? Para mim, as coisas são muito, muito juntas, né? Não tem muita diferença. Então, a partir desta reflexão, eu comecei a discutir com colegas, e essa apresentação, ou parte de uma apresentação que eu fiz há muitos anos atrás, antes de me aposentar, e olha que eu me aposentei em 2014, eu estou recuperando ela, porque eu tenho visto nesses últimos anos que a discussão continua, ela é praticamente a mesma, né? Então, estava conversando com o Luz e falando, vamos retomar isso, né? A essência do CRI é um grupo de recursos humanos, e embora a gente, às vezes, esteja discutindo outros assuntos, tentando ajudar o país com as reformas, etc., mas a nossa essência é ser um grupo originalmente de relações industriais, depois de recursos humanos e assim por diante, né? Então, um grupo que, de repente, tem que voltar a discutir a sua própria essência. Então, Solange, você pode passar um slide para mim, por gentileza? Além desse, já posso avançar? Pode, por favor. Eu não sei se Não você... fez a troca. Não? Não. É que o slide dele tem aqueles recursos de apresentação, talvez por isso. Eu estou aqui passando nada para você. Deixa eu sair e voltar, vamos ver se... Agora está no... Terceiro slide. Isso. Está no Aqui. slide... eu estava, na verdade, falando do segundo slide, eu não sei se é possível voltar. Sim, o segundo era onde eu estava. Isso. Então, era um pouco do que eu estava falando, né? E, na verdade... Só que, na hora que eu abro, como ele tem recursos, eu não sei se vocês visualizam. Estão visualizando? Pode Sim. aumentar a letra? Você consegue deixar no módulo apresentação, Solange? Ele está no módulo apresentação. Aqui para nós não dá para ver. Ele está minimizado e tem todos os slides na lateral. Ele não está assim aberto. Engraçado, Inteiro. está aberto inteiro. É? Uhum. Tá, ok. Eu vou de qualquer Peraí, forma. deixa eu ver o que eu consigo aqui, mas ele está... Você clicou ali embaixo, onde fica no módulo de apresentação? Uhum. É que, como ele tem recursos, é isso que eu estou falando. Na hora que eu abro no módulo de apresentação e vou passando... Uhum. Segue o jogo, Djalma. Estão visualizando ou não? Sim, dá para ver. Uhum. Se vocês veem o slide, independente das animações, não tem problema. Então, esse slide, na verdade, é o que eu estou dizendo.
E o que eu sempre coloquei é assim, estratégias de RH, elas não devem e não podem ter um fim em si mesmas, né? A gente tem visto estratégia, eu pelo menos vi algumas empresas com estratégias belíssimas de recursos humanos, mas que não estão ligadas nas estratégias da organização, na business strategy. Então, são estratégias que brilham nas épocas de pujança, de economia bombando, etc., e que se tornam descartáveis nas crises. Então, provavelmente todo mundo já assistiu uma empresa reduzindo drasticamente a área de recursos humanos na crise. Isso é um sintoma, um dos sintomas de que aquela área realmente não era estratégica. Brilhou na pujança e foi descartável na crise. E o ponto, talvez mais sério para a gente pensar em estratégia de recursos humanos é a gente refletir sobre as pessoas nas organizações. E aí a grande pergunta é: quem é recurso de quem? Quando a gente fala recursos humanos das organizações, nós estamos dizendo que as pessoas são recursos das empresas. E aí eu me pergunto, não seria o contrário? As empresas são recursos das pessoas? Ou seja, as pessoas usam as organizações como talvez, no regime capitalista, como talvez o seu principal recurso para tocar sua vida, para ganhar seu dinheiro, para estudar, para comprar sua casa, para criar seus filhos, para, enfim, para fazer sua carreira, para fazer sucesso. Então, e mais do que isso, as pessoas, num regime, digamos, normal de economia, as pessoas definem se querem ficar nesta, usar esta organização como seu recurso, ou se querem mudar para outra organização, né? E, eventualmente, até mesmo as pessoas demitem a organização e continuam nela e não avisam que a demitiram, e continua porque lá está tendo o seu sustento, o seu salário. Também, provavelmente, todo profissional de RH já conheceu pessoas na empresa que demitiram a empresa, só que não contaram para a empresa. E ficaram lá. E faz o mínimo, o básico, e vai tocando a sua vida, usando a empresa como recurso, embora não esteja engajado naquela empresa. E é curioso, porque se a empresa demite um funcionário, ela tem que pagar, indenizar, etc. E se um funcionário demite a empresa, ele pode até não avisar a empresa e continuar lá por meses, por anos, e assim por diante. Então, essa pergunta é muito importante. Quem é recurso de quem? Quando a gente vai pensar numa estratégia, a gente tem que ter um pouco isso claro. Você pode avançar um, Solange, por gentileza? Então, outra reflexão. O que é uma organização? Uma organização, obviamente existem muitas definições, mas eu gosto muito dessa definição, de que uma organização é uma complexa rede de relações entre pessoas, permeada por uma infinidade de interesses. Isso é o conceito. Se a gente tira a relação das pessoas, a gente mata uma organização. E se a gente põe um grupo de pessoas se relacionando, a gente põe um grupo de interesses não necessariamente alinhados. E além dos empregados, dos funcionários, como algumas pessoas gostam de dizer, tem todos os outros stakeholders, né? A comunidade, os donos, os clientes, os fornecedores. Então, tem uma multiplicidade de interesses convivendo dentro desta rede complexa de relações mesmo que se estabelecem. E dentro disso, dentro desse conceito de organizações, é que a gente sempre diz, toda organização tem uma visão, tem uma missão e tem seus valores, dentro e considerando todos esses públicos de interesse. Então, o que é uma visão? A visão é a visão de futuro. É como um fundador de uma empresa, quando ele começa uma empresa, ele tem um ponto de chegada, uma visão de futuro. Eu gosto muito dessa definição de que a visão é o desenho da melhor hipótese de futuro de uma organização. Todas têm. Algumas até isso não está explícito para toda a organização, mas certamente os dirigentes, os fundadores, têm essa visão. Da mesma forma, toda organização tem uma missão. E a missão, também gosto muito dessa definição, é a locomotiva que conduz a empresa
em relação à sua visão de futuro, né? Então, é o que forma a sua identidade, né? E toda organização tem os seus valores. Também gosto muito da definição de que valores são os trilhos onde se coloca a locomotiva para tocar em direção ao seu futuro, né? A sua visão de futuro. E valores são exatamente o que quer dizer, né? Aquilo que tem valor para a organização. Por isso, o conceito de trilho é muito bom. Se a organização abre mão dos seus valores, ela descarrilha. A locomotiva sai fora dos trilhos e tende a se perder, não é? Então, no final das contas, por que eu estou falando isso tudo de organização, de visão, de missão e valores? Porque, no final, a estratégia representa, dentro deste conceito, a escolha que a organização faz, considerando um determinado ambiente e determinados alguns cenários, né? Então, um ambiente de crise requer uma determinada estratégia, um ambiente de crescimento econômico requer uma outra estratégia, uma empresa de serviços, uma estratégia, uma empresa agroindustrial, uma outra, e assim por diante. Então, dentro de um determinado cenário, ou de alguns cenários que a gente pode desenhar, e dentro de um ambiente é que se define uma escolha, né, para essa, ou seja, essa estratégia é a minha escolha. Da estratégia é que derivam, então, os objetivos de curto, médio e longo prazo, as metas de curto prazo, que são os steps para eu chegar nos objetivos, e, por consequência, os projetos que a empresa vai tocar e as operações que ela vai tocar. Então, quando a gente perde esta conexão entre visão de futuro, missão, valores, estratégia, objetivos, metas, projetos e operações, provavelmente a gente tem alguém operando sem saber exatamente para onde ir. Essa é a grande importância de ter essa conexão. E aí, quando a gente remete isso para o RH estratégico, também vem uma grande questão que eu sempre me debati com isso em vários grupos, em vários encontros. Exige-se do RH que ele seja estratégico, mas cobra-se dele no dia a dia o operacional. O operacional está sempre, água batendo no pescoço. Então, é a vaga que não foi preenchida, é o treinamento que não foi dado, é alguma coisa em relação à legislação. Então, o RH é muito cobrado por atender o operacional, como se, por exemplo, uma determinada área tem uma vaga e não consegue preencher, a culpa é do RH. O RH é cobrado. E assim por diante. Mas como ser estratégico e estar com a água batendo no pescoço para atender preenchimento de vaga, para atender a NR, para atender, enfim, coisas que são de sobrevivência. E elas também fazem parte, obviamente. Tem que dar conta disso, né? Você pode avançar um slide, Solange? Né? Então, é nesse contexto todo em que eu consigo entender o que é uma organização, quais são os seus propósitos maiores, quem é cliente de quem, e que a gente pensa num RH estratégico nas suas diversas faces. O que é, de fato, um RH ser verdadeiramente estratégico? Podemos avançar. E aí, eu coloquei esta apresentação, ela é embaixo, vocês vão ver até a data, se conseguirem ver, ela é antiga, eu não mudei uma vírgula. Deixa eu tentar mostrar aqui, peraí. Não sei se vocês veem, mas está aqui, dezembro de 2016. Ou seja, razoavelmente antiga, e eu acho que ela está atual. Então, algumas faces ou algumas responsabilidades. Um RH estratégico requer-se que seja um agente de mudanças, que o RH seja coach, que o RH seja responsável pelo desenvolvimento, que ele seja também um consultor interno da organização e das suas lideranças, e que ele seja também um RH para o próprio RH, né? Além dessas faces mais claras, ele ainda tem que atender legislação trabalhista, tem que atender fiscal, tem que lidar com o sindicato, tem que cuidar para que a folha de pagamento saia na data sem erro, tem que recolher os encargos.
e tem que atender uma multiplicidade. Então, ou seja, não é muito simples, e eu gostaria mesmo que quem está começando na área de RH, que tem um sonho de trabalhar nessa área, tivesse essa visão de saber o tamanho da responsabilidade que tem trabalhar nessa área. Talvez não seja a responsabilidade menor do que trabalhar em operações ou em marketing, etc., mas não é uma área onde quem não serve para as outras deve ser encostado, vai para o RH. Não é isso, não. É muito complexo. Né? Então, eu queria explorar um pouquinho cada um dessas faces do RH, do que é ser estratégico, agente de mudanças e assim por diante. Então, avançando o primeiro, do RH estratégico, eu volto naquela equação. Você tem um ambiente dentro do qual se desenha a estratégia de negócio. Dentro dessa estratégia de negócio, você ajusta a sua organização para atender essa estratégia de negócio. E aí você desenha a estratégia de pessoas. Esse alinhamento, especialmente da estratégia de negócio com a estratégia de pessoas, é absolutamente imprescindível para conseguir a máxima contribuição de todos na organização. Né? É o jeito de conectar cada pessoa na organização com a estratégia dessa organização, para onde ela está indo e como é que eu faço parte disso. Dentro desse contexto de RH estratégico, alguns processos são fundamentais. Por exemplo, o processo de estrutura organizacional. A minha estrutura está pronta para atender a estratégia, ou ela está pesada, ou ela está hierárquica, ou ela está... Enfim, o desenho dela não condiz mais com o que eu preciso. A quantidade de pessoas que eu tenho, né? Geralmente se tem aí uma gestão do chamado headcount, e aí o RH estratégico, quando tem uma vaga, ao invés de ser cobrado para preencher aquela vaga, ele vai discutir se precisa ter alguém ou se há um redesenho melhor que a organização pode fazer para funcionar melhor, sem ter que sair uma pessoa, põe outra, sai uma pessoa, ficar naquele operacional de preencher vaga, sem questionar a organização. Também aí está a parte de orçamento, quanto custa, de fato, o meu RH para aquela organização. Aí está a famosa gestão de desempenho, que geralmente nas organizações costuma ser uma grande tragédia, né? A organização que diz, eu vou privilegiar o trabalho em equipe, mas faz um processo de avaliação de desempenho individual, onde as pessoas competem uma com a outra e as coisas começam a brigar e não dá certo. Claro que não dá certo. Se eu tenho que atender meta e competir, eu vou competir, eu não vou colaborar, ou pelo menos vou competir mais do que colaborar. Aí também o processo de remuneração estratégica, que privilegia exatamente o atendimento da estratégia proposta para a organização. Né? Então, uma organização em crescimento, por exemplo, ela tem que ter uma estratégia de remuneração mais agressiva. Né? Uma organização em crise tem que pisar um pouco no freio na estratégia de remuneração. Então, todos esses ajustes estão dentro desse contexto do RH estratégico. Né? Então, fundamentalmente, é a consciência de que a estratégia de pessoas é adequada para a organização, está conectada com a estratégia de negócios dentro de um ambiente de um determinado cenário. O que quer dizer isso? Uma mudança de ambiente muda tudo. Né? Então, por isso que eu digo, uma estratégia de pessoas desvinculada, ela pode ser belíssima e naufragar. Mais um slide, Solange. Aí nós vamos para o segundo RH, que é o chamado agente de mudanças. Né? É o RH que alcança a credibilidade que o autoriza a participar da estratégia da organização. Né? Então, se o RH consegue ser visto como alguém que contribui na estratégia da organização, ele pode ser convidado para a festa. Ele pode se fazer ouvir e ser reconhecido como um viabilizador dos processos de transformação que a estratégia precisa sempre. Não é? Então, quando a organização, os principais líderes, o principal líder, olha para o RH e diz, venha para a reunião, venha participar da festa, porque tem uma contribuição que você pode dar.
e a maior contribuição é de estar ajudando a empresa nos seus processos de transformação. Não é? E aí o principal papel do agente de mudanças é suportar a liderança. Não é? As lideranças, eventualmente, não conseguem sozinhas ter essa percepção. Né? E aí é leitura de clima organizacional, é leitura da cultura, é implantação de sistemas de gestão de mudanças, de processo de gestão de mudanças. Eu fico muito feliz na minha vida profissional, porque há uns bons anos atrás eu fui convidado por uma grande organização, na época era uma das maiores do Brasil, para criar uma área de gestão de mudanças nessa organização. Foi a primeira no Brasil, né? Então, fui convidado para ser o que na época eles chamavam de gerente-geral de gestão de mudanças, na antiga Companhia Vale do Rio Doce. E a Vale, na época, ela tinha N processos de mudança, de contratos com consultorias, cada um andando por um lado. E aí ela teve essa consciência, e a gente conseguiu ir lá e participar dessa festa, de colocar tudo num chart e ver o tanto de recurso que estava indo cada um por um lado, né? Aí eu tive a felicidade de trabalhar com uma pessoa espetacular em RH, que é um questionador permanente, que é o Marco Dalpozo, e, aliás, parte do que está escrito nesses slides foram feitos em conjunto com ele, e de estar podendo suportar, de fato, a organização, de desengenheirar um pouco a organização e fazer com que ela olhasse como as pessoas estão se comunicando, como elas estão lidando com aquele monte de transformações de sistema integrado e assim por diante o tempo todo. Então, esse é um segundo grande papel de recursos humanos. O terceiro, o próximo slide, Solange, é o RH coach. O RH que consegue estar junto com os líderes, que está oferecendo a eles as ferramentas adequadas para fazer a gestão de pessoas. Os líderes, em geral, eles são melhores para liderar outras coisas. Geralmente, eles não são tão bons para liderar pessoas. Não é? Geralmente, um líder, quando tem que dar um feedback para um funcionário, ele fica feliz se alguém o convida para uma reunião naquele horário, que ele deixa o feedback para depois. Né? Porque é sempre um desconforto lidar. Então, o RH Coach é o RH que consegue oferecer para esse líder condições melhores para trabalhar com gestão de pessoas, para enxergar as pessoas, especialmente enxergar que elas não são apenas recurso da organização, mas que elas estão lá usando a organização como recurso para a vida delas. Né? O RH que mantém um certo equilíbrio na gestão de conflitos. As organizações, como eu disse lá no início, como ela tem uma multiplicidade, uma rede infindável de interesses, ela também tem permanentemente conflitos. Não é? Então, também o RH Coach consegue ajudar a organização a transformar esses momentos de conflitos em momentos de aprendizagem. Não é? Então, é muito comum, por exemplo, para o RH Coach ele tentar, eventualmente, desarmar um pouco as reuniões e armar um pouco as conversas. As organizações foram perdendo a capacidade de conversar e foi trocando isso por fazer reuniões infindáveis, reuniões em que as pessoas, de fato, não conversam. Não é? Eu sempre brinco com aquele texto acho que é do Rubem Alves, da escutatória. As pessoas não são mais preparadas para ouvir. Não é? Na verdade, quando alguém está falando, geralmente elas estão pensando no que elas vão falar depois que o idiota parar de falar. Elas não estão, de fato, ouvindo, processando, refletindo para depois dar a sua contribuição. Então, isso dentro da organização é um papel fundamental para o RH Coach. E eu diria que agora, que a gente está vivendo um momento que as empresas estão tendendo a adoecer mais por conta da pandemia, o home office vai trazer um outro contexto, está trazendo outro contexto, ligados à solidão, à administração lamentável do tempo, porque diz, agora eu vou trabalhar em casa e vou ter mais qualidade de vida, mas tem gente trabalhando das 7 da manhã até não sabe que hora, é chamada a qualquer hora. Então, as pessoas, na verdade, estão perdendo um pouco a liberdade que tinha do depois do horário no esquema presencial.
né? Então, aí um pouco desse RH coach ajudar na gestão desses conflitos, que no fundo, nós estamos falando da saúde da organização. Mais um, Solange, por gentileza. Aí o RH é desenvolvedor. Então, o maior patrimônio de uma organização são os conhecimentos, as competências das pessoas. Saber identificar, saber desenvolver isso, saber utilizar esse patrimônio, é um papel do RH, né? O RH é muito chamado para isso. Saber, por exemplo, que é mais importante identificar as competências e desenvolvê-las do que ficar olhando os chamados gaps de competência e trabalhar no gap, no gap, no gap. Tem sistemas inteiros para identificar quais são os gaps e treinar. Ora, talvez seja melhor o RH desenvolvedor, dentro de um contexto estratégico, identificar não o gap, mas o ponto forte e trabalhar o ponto forte para que ele seja cada vez mais forte ainda, né? Talvez alguém do CRI já tenha me ouvido falar de um exemplo, pelo menos, quem conhece, acho que a maioria é fã do Rivellino, né? Nosso grande craque de futebol. E o Rivellino tinha um gap importante de chutar com o pé direito, com a perna direita. Ele simplesmente só chutava de esquerda. E não sei se vocês sabem, o Rivellino treinava algumas horas por dia para bater faltas com o pé esquerdo. Então, é um claro exemplo de identificou o seu ponto forte e vai tornar o seu ponto forte extremamente forte. Ao invés de ficar perdendo tempo de treinar, chutar com a perna direita, provavelmente ele ia ficar ruim com as duas, não é? Tem um outro exemplo no esporte, que é o Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já viu, e que era chamado de mão santa. Ele, depois do treino da equipe, ficava sozinho treinando algumas horas o arremesso. Então, o ponto forte dele, por isso chamava de mão santa, só que ele foi desenvolver aquilo que nele já era um talento. Ao invés de pensar, eu vou treinar a minha defesa, que eu não sou muito bom. Não. Então, isso. Então, dentro de programas de avaliação para desenvolvimento, talvez pensar mais no ponto forte do que no gap, né? Mas é um papel fundamental do recursos humanos estratégico. Mais um, Solange. O RH consultor interno, isso de algum tempo para cá está na moda, né? Mas é uma leitura muito importante do RH que consegue ler não só aquilo que é claro e tangível, mas também o lado intangível da organização, a sua dinâmica, a sua cultura, né? Como é que essa organização funciona, né? Aí o papel talvez mais importante do consultor interno é fazer perguntas. Fazer as perguntas, claro, as perguntas que levam às reflexões para que orientem as soluções, não é? Então, é a mesma coisa, eu dei um exemplo bem banal agora há pouco, que é o exemplo do sujeito líder que tem uma vaga e vai pedir para o RH, olha, o fulano saiu, eu tenho uma vaga, eu quero alguém para colocar no lugar. Então, o RH operacional vai correr atrás do mercado para achar alguém. O consultor interno vai discutir aquilo com o líder, vai perguntar para o líder, você de fato precisa de uma outra pessoa nestas posições? Não tem um jeito de melhorar a sua equipe, de reposicionar, de desenvolver a equipe? Então, é uma questão que vai levar a uma reflexão e que talvez chegue à conclusão de que é melhor dar um aumento para fulano e ciclano, reposicionar o trabalho, ter uma pessoa a menos, né? Mas todo mundo com seu trabalho enriquecido, com uma remuneração melhor e funcionando melhor, né? Não necessariamente essa vai ser a solução, mas é uma reflexão que uma boa pergunta vai ocasionar, né? Eu não acredito que a maioria dos RHs, os analistas, etc., estejam preparados para fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que eles estão mais focados em dar a resposta para preencher aquela vaga, infelizmente, né? E um outro aspecto do consultor interno é desenvolver a chamada competência negativa. Eu não sei se esse nome é correto, mas
também, há um tempo atrás, eu discutia isso muito com o Marco Dalpozo, a maioria dos profissionais de RH, eles querem dar a resposta. Eles se sentem na obrigação de dar a resposta e, quando não atendem, eles vão para casa com sentimento de culpa. E, às vezes, não dar a resposta é a melhor resposta. Às vezes, você segurar uma provocação, ao invés de dar uma resposta rápida, é dizer que eu não sei. Né? A resposta negativa, ela também pode encaminhar, muitas vezes, para uma busca de soluções brilhantes, né? Mas é muito difícil, eu acho que para todos os profissionais, mas pelo que eu convivi com recursos humanos, é muito difícil para o recursos humanos, para o profissional de recursos humanos, dizer eu não sei, né? Então pode parecer que isso diminui, eu acho que isso aumenta infinitamente o seu poder, não é? Então, todos esses processos de suporte das lideranças, nesse sentido, é fundamental. Né? Mais um, Solange, eu acho que o último. Então, o RH é o RH que reconhece aquilo que eu coloquei no início, que as pessoas, as empresas são o principal recurso das pessoas e não o contrário. Né? Pelo menos no nosso regime capitalista, é com o recurso chamado empresa que as pessoas tocam sua vida. É com esse recurso. É lá que elas vão desenvolver sua carreira, vão se realizar ou não, e assim por diante. Né? O RH é o RH que cuida das relações, na medida em que a empresa é um conjunto de relações entre pessoas, ela não existe sem as relações, é o RH que sabe cuidar das relações. E também, como eu já disse, que tenta resgatar as conversas. Né? Tem aquele exemplo dos indígenas, aquelas tribos norte-americanas, que quando se reuniam, quando um falava, ele terminou de falar, tinha um tempo de silêncio. Você já deve ter visto isso, pelo menos em algum filme. Esse tempo de silêncio, todo mundo está pensando naquilo que o primeiro falou, para depois fazer a sua colocação. Então, esse tipo de conversa, eu acho que nas organizações, até pelo aspecto mais competitivo e de lideranças não focadas em pessoas, esse tipo de conversa, eu acho que ela está quase extinta nas organizações. Né? Reconhecer a complexidade da organização, mas trabalhar com simplicidade. A conversa faz parte do extremo da simplicidade e também do extremo digamos, de uma coisa competente para funcionar nas organizações, né? Onde as pessoas sentam, de fato, para discutir sobre um determinado assunto, um fala, o outro escuta e assim por diante, né? Em geral, nas organizações existe a organização como um todo, em geral, ela é um local de desmotivação. Talvez vocês vão achar estranho eu dizer isso, mas é simplesmente pegar um exemplo de um estagiário, de um trainee, quando ele entra na organização, e vocês perguntarem qual é o nível de motivação desse sujeito de 0 a 10. Provavelmente vocês estão pensando num número próximo de 10. Depois vocês pensam nesse mesmo estagiário, nesse mesmo trainee, um ano depois, e fazem a mesma pergunta. Eu tenho dúvida se alguém vai falar um número próximo de 10. Né? Provavelmente um ano depois, ele já submetido a essa rede de interesses, etc., provavelmente essa motivação não será mais 10, será 8, 7. Alguns anos depois, talvez ela caia mais um pouquinho. Então, ao invés das pessoas, dos RHs, trabalharem em esquemas motivacionais, né, todos aqueles programas belíssimos de motivação, talvez tenha que se pensar mais em programas que evitem a desmotivação e não que motivem. Né? Como é que eu faço dentro da organização clima, resgato um jeito dessa organização, ajudo essa organização a não corroer a motivação das pessoas, né? A deixar essas pessoas à vontade, num ambiente onde os erros são tolerados. Aliás, os trainees, os estagiários, se não puderem cometer erro, eles estão em fase complicada.
né? Mas onde o erro é visto apenas como um jeito de aprender e das pessoas poderem conversar e dar os seus feedbacks verdadeiros, né? Os feedbacks, em geral, nas organizações, é um festival de fingimentos, né? É um festival, no geral, né? Resguardados boas exceções. Esse grupo aqui está cheio de boas exceções, mas fora desse grupo não está, não, né? Então, é nessa linha que eu acho que o RH para o RH, ele para ele próprio, deve trabalhar. Né? Avançando, Solange, só para a gente encerrar, porque eu não quero me alongar muito mais. Acabou, esse é o último slide. Ok. Então, voltando, eu acho que é muito oportuno a gente discutir sempre, como foi há 10, 20 anos atrás, a necessidade do RH ser estratégico. Mas acho que estratégico é tudo isso e mais um pouco. Nós vivemos alguns anos de crise onde a gente passou por um processo de juniorização no RH, onde a gente tinha pessoas muito menos capacitadas, exatamente porque o RH não era estratégico, então põe lá um RH mais júnior para atender o básico operacional, né? Mas acho que é um campo fundamental, que o RH tem que bater na porta de reunião da diretoria, entrar e sentar lá na sua cadeira. E se isso não é permitido, ele troca de organização, porque a contribuição é muito grande. Como eu falei, desde alinhar as suas pessoas, a sua riqueza maior, o patrimônio maior da organização, que são as competências das pessoas, alinhar isso tudo para trazer o resultado, né? E se a gente pensar bem, ninguém quer trabalhar numa empresa que não tenha sucesso. Todo mundo quer trabalhar numa empresa bem-sucedida. Ora, se isto é verdade, e a gente tem um RH estratégico que consegue canalizar isso, consegue conectar, consegue, no final das contas, o que eu digo é, cada pessoa na organização saber para onde ela está indo. Cada pessoa, não é só a liderança, né? E aí todo mundo tem a chance, ou pelo menos uma pequena chance, de andar nessa mesma direção, né? Se não está indo, cada um pode estar fazendo o seu melhor em direções antagônicas. Então, é isso. Eu tinha discutido um pouco com o Luzi, e a gente tinha, de fato, achado que era bom, de repente, retomar um pouco essa conversa de RH estratégico, um pouco da nossa essência, e, de preferência, eu gostaria de ter, nesse debate, não eu que já sou página virada em RH, mas de ter pessoas debatendo que são RHs que estão nas empresas, que estão há pouco tempo em papéis de liderança de RH, para discutir como é que eles estão vendo agora, onde que está apertando agora, já que a gente tem recursos hoje, especialmente recursos de tecnologia, muito superiores ao que a gente tinha, então que nos pode fornecer um alcance muito mais rápido, muito maior e mais rápido para as ações de RH. Era isso, gente. Obrigado por me ouvirem. Se no meio você sentiu algum tom de desabafo, tem mesmo, porque depois de tantos anos em RH, eu trabalhei 43 anos em RH, né? E tive a sorte de trabalhar com grandes líderes que me ajudaram muito, a quem eu agradeço sempre. É isso. Passo para o Luzi, nosso líder. Acho que o Luzi está congelado. Parabéns, Djalma. Nosso líder estratégico. Djalma é sempre brilhante nas suas apresentações, né? Djalma, você estava falando e eu fico sempre com aquela questão na cabeça, né? Que eu acho que, assim, quando você fala, inclusive, da história dos recursos humanos, né? Há muitos anos atrás, quando a gente estava começando a trabalhar a questão de gestão por competências, uma coisa que a gente discutia muito, e eu falo muitos anos mesmo, né? Estamos falando aqui de 20 anos, a história do gestão de pessoas, né? Até da mudança do nome, da gestão de pessoas e da gestão com pessoas. Né? Então, muitas vezes a empresa esquece disso, e o RH, no seu papel, esquece disso, né?
A gente tem que pensar na gestão com pessoas. E aí acho que vai muito ao encontro disso que você falou, das grandes diretrizes, né, da principal estratégia do RH, em conseguir ter esses vários papéis aí do RH coaching, do RH consultor interno, do RH e assim por diante, né? É pensar na gestão com pessoas e o quanto o RH tem que dar o suporte a toda a empresa para que isso de fato aconteça. Nesse momento que a gente está com pandemia e que o principal assunto, pelo menos que eu tenho escutado muito nos grupos de RH, é a questão da saúde mental, né? Até em função de todo esse distanciamento social, essas dificuldades, essa questão que você coloca também, né, Djalma, de pessoas trabalhando aí 12, 15 horas por dia, achando que estão administrando o seu tempo, quando na verdade isso não é real. Enfim, tudo isso vem à tona e são importantes pontos de reflexão para todos nós. Mas Lucy retomou aí, deixa o Lucy falar, eu que... Antes do Lúcio, só fazer uma coisa, eu fico muito feliz de ver o Darcy aqui junto conosco, faz tempo que não vejo, né? Algumas pessoas novas se juntando aqui, Janaína está ali do outro lado, então muito bom ver mais pessoas participando dessa conversa. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui some e volta toda hora. Alô? Estamos te ouvindo, Lucy, te ouvimos sim. O garçom é que não, Darcy Garçom está falando, mas o microfone dele está desligado, Darcy. Vamos ver se agora vai, porque aqui fala, sai do ar, volta. Eu voltei para o celular agora. Bom, tudo bem, brilhante o Djalma, mas a ideia nossa da reunião é debater o assunto, é procurar contornar ele por vários lados. E eu vou provocar, vou dizer para vocês que o RH estratégico, quer dizer assim, ele é um romântico, porque se você for analisar a área de recursos humanos, ela é a única na empresa que ela não é livre para fazer as estratégias do jeito que ela acha que gostaria de fazer. Ela é presa, ela é tutelada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tutela as relações trabalhistas e o RH, antes de ser um estratégico, ele é mais um preposto do Estado dentro das empresas para cumprir os desígnios dele, para cumprir a estratégia do Estado, que usa as empresas, que nem falou o Djalma, e usa principalmente, tem que usar o RH para cumprir os seus desejos. Onde é que eu quero chegar? Quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando de legislativo, de executivo e do judiciário. Se você pegar, a começar pelo legislativo, pelos deputados e pelos senadores, quer dizer, o que é o maior objetivo deles? Qual é o grande alcance deles? É a reeleição. Não se iludam com blá, blá, blá. O que o deputado, o senador mais almeja na vida dele é ser reeleito, por causa do poder, por causa, eventualmente, de trapaça, sei lá. Mas esse é o grande objetivo dele. Então, ele vai querer sempre, através dele, surgirem as leis que vão regulamentar as relações trabalhistas dentro das empresas. Que lá na frente, quer dizer assim, o RH vai ficar mais preocupado em cumprir essas leis do que ficar querendo guiar a empresa para outros caminhos que seriam condizentes, compatíveis com outras áreas da empresa que estão inovando também. E, às vezes, o RH é o cara do contra dentro da empresa, porque as outras áreas querem fazer assim, assado, precisam fazer assim, e o RH fala, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque existem as leis trabalhistas que são originárias do poder legislativo, e quando surge uma lei, ela surge para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, uma mesma lei que vai regulamentar uma atividade trabalhista vai valer para uma empresa enorme em São Paulo,
como uma pequena no Amapá. Quer dizer assim, é um descalabro. Quer dizer assim, as empresas deveriam de tratar internamente com os empregados, que nem falou de Djalma, dela ser o recurso para os empregados, e tratar das melhores condições para, primeiramente, manter o emprego, que é o grande problema. Depois, nós passamos para a parte do Poder Executivo. O que faz o Poder Executivo décadas e décadas? Tinha até o Ministério do Trabalho, que nada mais era do que trazer sindicalistas, cooptar sindicalistas, para ficar dando cargos para eles e também fazer uma estrutura de fiscais do trabalho, quer dizer assim, para ir nas empresas fiscalizar se aquelas leis, se aqueles cumprimentos, aquele emaranhado de leis está sendo cumprido. Quer dizer, você imagina esse corpo externo, que seria uma fiscalização, invadindo uma empresa para ver se está tudo certo, se não está tudo certo. Nunca vai estar tudo certo, porque as leis, a começar pela CLT, é um emaranhado de leis que poucas empresas conseguem cumprir isso. O terceiro ponto, a terceira face do Estado, é o Poder Judiciário. Esse é o pior de todos. Quer dizer assim, o Poder Judiciário no Brasil é o mais caro do mundo. Se vocês agora têm uma baita discussão, porque foi aprovada a LDO, a nova lei, o orçamento para o ano que vem. Eu não sei ainda, porque eu estou sem enxergar, eu estou com uma dificuldade enorme. Mas eu convidaria todo mundo a verificar dentro desse orçamento, que vai ser o gasto do país para o ano que vem, quanto cabe ao Poder Judiciário. É uma fábula. E se vocês avançarem ainda nessa análise, vocês vão perceber que metade do custo de todo o Poder Judiciário, metade, é só para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um emaranhado de varas do trabalho distribuída por um monte de lugares, que faz com que convida, elas se arvoram em ser a justiça social, proteção do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador seria hipossuficiente. O que vem a ser hipossuficiente? A carência seria de educação e tecnologia do trabalho. Se eles realmente se preocupassem com o hipossuficiente, estariam focando educação do trabalhador e capacidade tecnológica para ele conseguir empregos. Mas não, a Justiça do Trabalho está pensando em fomenta a discórdia entre o empregado e a empresa, criando problemas contra o tal do RH estratégico, que quer fazer o contrário. Então, é um fator adverso. Por exemplo, vou dar um número que eu fiquei chocado. Vocês sabem o que é a população economicamente ativa. O Brasil representa, no total mundial da população economicamente ativa, aqueles que estão em fase de trabalhar, 2% só. 2% de toda a população é brasileiro. Se você reverte isso para reclamações trabalhistas, que são discórdias entre empregado e empregador, o Brasil tem 97% de todas as reclamações trabalhistas do mundo inteiro. Então, 2% para 97%. O que acontece? Acontece que o Estado brasileiro está montado de tal forma que é para criar problemas contrários ao RH estratégico, coitado, que romanticamente ele se esmera para fazer. Ele não percebe que ele está preso ao Estado. Quer dizer, a Justiça do Trabalho, vocês já viram na saída de metrô aqueles cartazes? Entre com uma reclamação trabalhista, sempre você vai ganhar alguma coisa. E aí, quer dizer assim, esse pessoal estaria protegendo o trabalhador das empresas, ou seja, há um fomento
de discórdia entre empregado e empregadores, porque sempre se criou um quadro que a empresa vai ferrar o trabalhador, vai se aproveitar do coitado do trabalhador, e aí existe esse fomento de discórdia. Esse fomento de discórdia assusta as empresas e tem uma insegurança jurídica que hoje nenhuma empresa, se puder protelar a abertura de uma vaga, de um emprego, ela faz isso correndo, porque no momento que ela abre uma vaga, ela está correndo um risco tremendo no Brasil, porque ela vai correr um risco, primeiro, de pagar um custo enorme para cada vez que ela abre uma vaga, porque já vimos isso aqui em reuniões do CRI, quer dizer assim, o custo do emprego hoje é mais do que o dobro do que o salário, do que o empregado recebe, é um absurdo, quer dizer assim, isso. E também, quer dizer assim, o que a gente vê? Vê que o risco de você ter uma reclamação trabalhista é tão grande que, às vezes, sempre a empresa vai perder, porque existe uma tendência de dizer que o Estado protege o trabalhador. Isso justifica a existência deles para fazer essa, entre aspas, proteção, que nós, através de impostos, pagamos milhões e milhões e milhões. Então, nós estamos sendo compelidos a pagar para não ter muitos empregos, porque as empresas... Qual é a empresa de vocês, ao longo da vida, que não tem problema trabalhista, de empregar, de fiscalização, de cumprir tudo isso? Então, eu volto a insistir. O Estado brasileiro, através dos congressistas que querem se reeleger e querem, através do poder executivo, que coopta os sindicalistas. Sindicalistas, hoje em dia, o grande sonho dele é ser eleito deputado estadual, federal. Não é defender o trabalhador e participar, junto com o RH, das melhores condições de emprego da empresa, como que se pode melhorar, como se pode preservar os empregos, porque se a empresa vai mal de negócio, os empregos vão cair, vai ter que diminuir. E aí muda tudo o cenário estratégico. Então, existe uma inversão de valores que o Estado brasileiro... Acho que quando acabar essa reunião do CRI eu vou preso, mas sei lá. O Estado brasileiro é o grande obstáculo ao desenvolvimento brasileiro, porque ele bloqueia, ele assusta as empresas a criar empregos. E emprego, só empresa, só investimento cria. É balela achar que vem emprego, vem subsistência do trabalhador, porque o trabalhador precisa de emprego. O emprego vem através de investimento. Se você tem emprego, já falamos isso, o trabalhador tem como oferir renda para sustentar a sua família. Se ele tem renda, ele vai consumir. Se ele vai consumir, ele vai criar mercado interno. Se ele cria mercado interno, ele atrai investimentos produtivos para gerar negócios. Se os investimentos são feitos visando um mercado interno robusto, quer dizer assim, existem novas criações de emprego. E aí o Brasil precisa do emprego. O adversário do emprego no Brasil é o emprego fora do país. Então, tanto para o empresário como para o empregado, o emprego é vital. E se eles têm objetivo comum, que precisam do emprego, ora, se você tem objetivo comum, você é aliado. O adversário é outro. Mas o Estado brasileiro inverte essa equação e ele fomenta a discórdia entre empregado e empregador, dizendo que eles são adversários, quando não são. O objetivo deles é comum. Hoje, o Brasil tem 14,7% de desempregados. Se você somar isso com mais informais, mais aqueles que desistiram de procurar emprego, você vai chegar a uma cifra de 40 milhões de trabalhadores hoje que não têm emprego. Isso é vital para o país.
Desculpa te Eu vou parar interromper. por aqui. Alô? Eu vou Não, parar eu por ia aqui. só falar que ia te interromper um pouquinho, que o Edson está aí há algum tempo com a mão levantada também tentando falar. Tudo bem, eu já estou terminando. Então, eu quero dizer que esse RH estratégico passa pela atuação negativa do Estado brasileiro, que tem um sistema que foi montado para benefício deles, não realmente do país e nem muito menos do cidadão brasileiro. Eu vou ficar por aqui, mas a ideia é a gente debater. Obrigado. Alô? Edson, quer falar? Eu não sei se... Eu estou com problemas aqui, eu não sei se... Só me falta ter falado. Vocês estão me ouvindo? Bastante. Estamos ouvindo, sim. Então, eu já terminei. Você volta, Paulo. O Edson vai falar agora. Vamos lá, Edson? Tá, primeiro, parabenizar o Djalma pela apresentação dele, agradecer pela dedicação. Eu tenho um ponto de vista hoje, eu acho que alguns anos atrás eu pensava da mesma forma que o Djalma. Hoje eu enxergo o RH um pouco diferente. Eu discordo também um pouco da posição do Luz. A proposta foi de provocar, então eu vou aceitar a provocação. Falando do RH, hoje, nós estamos falando do RH das pessoas que ocupam o RH ou o RH enquanto função? Eu vou falar da experiência da empresa que eu estou hoje. Tá? Hoje, eu enxergo o RH enquanto função estratégico, assim como o meu pessoal de tecnologia é estratégico, o meu pessoal de Martech é estratégico, o meu pessoal comercial é estratégico, o RH é estratégico. Então, eu começo falando sempre a nossa discussão na empresa assim, se trata de pessoas, nós estamos falando de pessoas. Falando na organização, nós estamos falando de pessoas. Não existe organização sem pessoas. Tá? As pessoas só ganham vida com as pessoas. Se você tem lá recurso financeiro, recurso de material, nada acontece se não tiver as pessoas fazer as coisas acontecerem. Então, com essa visão, eu enxergo que o RH ele é estratégico. Talvez, em algumas empresas, as pessoas que estejam ocupando essa posição no RH não se coloquem como estratégico, elas tenham uma função, ou elas trabalham de forma muito operacional, eles têm essa visão estratégica. Então, na empresa, hoje, o RH é estratégico. Quando nós vamos fazer um planejamento estratégico, está lá tecnologia, está operações, está comercial e está o RH. Sem o RH... O Darcy fazendo a apresentação? Sem o RH, a elaboração estratégica da empresa não sai. Então, eu enxergo que o RH ele é estratégico. Sim, talvez algumas pessoas que estejam ali não sejam estratégicas. E quanto à posição do Luz e do crítico, eu acho que a empresa tem que operar independente político. Eu concordo com tudo que o Lúcio falou, tá? Mas se a gente for pensar só nisso, a empresa não funciona. E a gente tem que fazer o mundo girar, independente, apesar de político. Né? Djalma levantou a mão, Djalma? Pode falar. Eu, na verdade, só queria colocar, eu não queria te interromper, não, Edson, mas depois da fala do Luz, eu queria dizer o seguinte, já que é para um debate, não é? Que eu acho isso maravilhoso, acho que o Luz deu um grande volume de informações para que o RH tenha que ser estratégico, e não o contrário, não é? Então, quando ele diz, o RH diz não pode isto, eu acho que o RH estratégico é aquele que vai dizer uma maneira de como isto pode ser
apesar da legislação, etc. Então, eu acho que todos aqueles entraves que ele colocou levam à necessidade de um RH cada vez mais estratégico. E eu concordo plenamente com o Edson quando ele diz assim, está difícil de ter gente à altura da necessidade desse RH como função estratégica. Gente estratégica o suficiente. Era isso, Edson. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Eu acho que o Darcy não percebeu, mas ele está compartilhando conosco a tela do celular dele. Darcy, nós estamos visualizando aí seu celular. Acho que está compartilhado. Acho não está. E acho que o Darcy queria falar também. Exatamente. Eu também, quando puder. Oi? Estão me ouvindo? Está baixinho, mas ouvimos, Darcy. Tá. Eu queria fazer um ligeiro comentário, que é o seguinte, eu gostei muito da sua apresentação, viu, Djalma? Porque ao longo da minha carreira na área de RH, eu sempre imaginei que a expressão estratégia usada na área de RH era uma perfumaria. Quer dizer, era uma razão, um motivo para tentar tornar a área um pouco snob. E os seus comentários, a sua apresentação mostrou para mim que a área de RH deve ter um papel de protagonista dentro da organização. Não deve ser apenas uma instituição que está lá para resolver problemas que caem do céu. Ou seja, tem que correr atrás e ajudar a empresa a atingir as suas metas. Ou seja, tem que ser uma área proativa, não pode ser uma área reativa. Eu acho que a sua apresentação deixou isso claro para mim e eu passo a entender melhor agora o que é RH estratégico. Obrigado, Djalma. Zé, queria falar? Eu só queria acrescentar, primeiro, dizer da minha admiração pelo Djalma, porque eu tive a felicidade de trabalhar com ele numa empresa onde eu pude aprender muito com ele. Sou um fã incondicional. Segundo lugar, há muitos anos atrás, eu participei de um curso, antigamente a gente só falava praticamente em liderança, mas eu vi e conservo uma frase lapidar sobre isso, sobre o RH. Diz o seguinte, as empresas não são maiores nem melhores do que as pessoas que as constroem. Isso ficou gravado. Eu fui trabalhar numa empresa onde minha primeira solicitação foi tirar o sindicato de dentro da empresa. E eu consegui. Treinando as pessoas, trazendo os líderes e as pessoas para dentro da empresa, para pensar aquilo que o Djalma falou, para ela pensar nas empresas. Ou seja, as pessoas são mais importantes do que as próprias empresas, desde que elas sejam conduzidas a isso e motivadas a isso. Juntando tudo, quando a gente fica muito preocupado com o Estado, você esquece de olhar a empresa. Para você poder fazer alguma política, se traga os funcionários para dentro da empresa, para pensar na empresa. Eu trabalhei sempre nesse sentido. É claro que você se preocupa com o Estado, porque ele faz uma ingerência muito grande dentro da empresa. Uma das provas foi a tentativa dessa instalação do e-social. O e-social é uma fiscalização online que a empresa está fazendo. E isso tem atrapalhado muito as empresas. O e-social foi uma tentativa de fiscalizar online as empresas. Felizmente, parece que as coisas estão mudando e estão
facilitando, ou pelo menos diminuindo a força do e-social dentro das empresas. Mas foi uma tentativa do governo de fazer essa fiscalização online. De todo modo, eu achei brilhante a apresentação do Djalma. Que pena que a gente não teve isso muito lá atrás. Eu sou um pouquinho ancião, e o ano passado, eu completei 60 anos de RH. Mas sempre o meu objetivo e a minha preocupação foram os empregados dentro da empresa para poder fazer com que ela crescesse. Obrigado. Alguém mais gostaria de falar? Janaína, Elaine. Excelente apresentação, Djalma. Muito obrigada aí por compartilhar tanto conhecimento aí com a gente. Djalma, eu quero agradecer também, né, a tua apresentação, achei ela muito atual, mesmo que tenha sido feita lá em 2016, ela é muito atual nos dias de hoje, né, eu estou dentro do RH, trabalhando na ativa, né, e eu uso todos esses chapéus no meu dia a dia, na atuação. Porque a reunião do GRH começa exatamente agora Sim, às 10 horas. Sim, Darcy, eu também já estou indo para lá também. Tchau, Darcy. Djalma, então assim, ó, eu nunca trabalhei tanto como agente de mudança atualmente, nesse momento atual que a gente vive de aceleração digital, alinhado totalmente com os pares, com os gerentes de todas as áreas, os diretores, o presidente, né, sentado à mesma mesa, debatendo, provocando, e trabalhando na provocação, né, no bom sentido, né, fazendo sempre perguntas, né, para reflexão, e buscando, né, quebrar resistências, paradigmas, porque existe aos montes hoje dentro da própria organização, né, nos silos criados pelos departamentos. Então eu tenho vivido muito o chapéu de agente de mudanças atualmente, né, e bastante atual, assim, o que você falou. Então, me vejo atuando desta forma, e a questão da estratégia, né, de ser estratégico, é ser estratégico junto com os meus pares, né, o financeiro, o de operações, o de logística, que a gente está compartilhando da mesma estratégia da organização, no desdobramento das metas, então cada um fazendo a sua parte, se reunindo periodicamente, vendo se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, a gente pivota, muda a estratégia, vai por um outro caminho, mas segue em frente, juntos, co-criando, compartilhando, né, compartilhando, e só que não é tão simples, tão fácil assim no dia a dia, né, no dia a dia tem muito embate, tem muita, né, tem muita discussão, tem muitas questões que são trazidas à tona por conta da mudança que a gente está buscando, né, no final do dia. Então, tem sido, assim, uma experiência muito bacana estar atuando no RH junto com os demais gestores, né, nesse nosso dia a dia aí, que não é fácil, né, eu digo assim, de fazer a empresa funcionar nos trilhos, seguir em frente, crescer, né, permanecer no mercado, por conta de toda a competitividade que existe. Então, o RH estratégico, ele tem que entender um pouco dos negócios também, né, qual que é o negócio da companhia, para onde que nós vamos, né, qual é o lucro líquido, qual é a meta de margem que a gente precisa ter, rentabilidade, EBITDA, tem que entender de todos esses indicadores para que a gente realmente possa contribuir, né. Então, valeu, foi muito bom ter estado aqui com vocês, e é isso. Obrigada, pessoal. Eu vou agora para a reunião do Aliança, que começa às 10, e a gente se vê num outro momento. Muito obrigada, viu? Um abraço. Luzi, se você quiser, nós podemos encerrar também, se você tiver alguma coisa para dizer. Eu vou, naquele link que eu passei no chat, eu gravei, tá, o encontro, então vai estar disponível, e depois eu replico dentro da área do CRI, dentro do LinkedIn, tá? Aí, se vocês quiserem compartilhar com outros, fiquem à vontade.
Só tem que soltar o microfone. Só um comentário no final. Quando me aposentei, em 2014, ainda com muita coisa na cabeça, eu resolvi, falei, vou escrever um livro contando minhas experiências todas, né? E na verdade, durante um tempo eu fiz isso, né? Aquela vontade de passar conhecimento para o papel, e escrevi vários textos. O primeiro deles era exatamente o RH estratégico. Então, tem um texto, infelizmente ele não é muito curto, também não é muito longo, não, deve ter umas 20 páginas. E já que a discussão é essa, depois eu vou compartilhar este texto com vocês, e aí também depois vocês me dão feedback. Ele é um pouco mais extenso do que essa apresentação, que ele pega em vários outros aspectos do conceito organizacional. Então, vou compartilhar, passo para o Lúcio coloca no grupo, a Solange, enfim, para compartilhar com todos, tá bom? Obrigado pela atenção. Djalma, por ser da área de comunicação, eu falaria o seguinte para você: desmembra essas 20 páginas em artigos e publica no LinkedIn. Acho que você vai ter um alcance melhor e vai poder ajudar outras pessoas aí com a sua visão de mercado. Luzi? Bom, eu acredito que essa primeira parte da reunião, na qual nós tratamos de um tema, já está encerrada, porque parece que ninguém mais queira se pronunciar. Então, eu pediria a gentileza de os convidados desligarem agora seus microfones, sua participação, porque agora nós teremos uma parte da reunião que será uma reunião interna só para os membros do CRI. Então, acho que a gente poderia, Paulo, você que pilota bem isso, dar um intervalo aí de 5 minutos para o pessoal se ausentar e desligar, sei lá, e também para tomar um cafezinho, fazer qualquer outra coisa. E em 5 minutos nós voltaríamos para a reunião interna do CRI. Vocês estão de acordo? Positivo. Ok. Só uma coisa, Luzi. Eu continuarei para não ter que formatar um novo link, tá? Então eu vou... Tá ok. Tá bom. Não, é 5 minutos, porque às vezes as pessoas precisam dar uma levantada, né? Vocês entendem, né? Você também é do